Bom dia a todos. Vamos mudar um pouco o sotaque a ser escutado aqui agora. Obrigado por estar aqui nessa sessão sobre como utilizar AI com Celonis. Pelo que a gente viu um pouco nas sessões agora de manhã, e com certeza vamos ver ainda muito mais durante a tarde, os avanços nessas tecnologias de inteligência artificial têm sido muito rápido e têm impactado muito a sociedade, tanto do ponto de vista do consumidor, como do ponto de vista empresarial. Do ponto de vista do consumidor, que a gente já viu hoje com a Generative AI, o ChatGPT, que tem impactado muito aí o modo como se fazem buscas na internet. Com certeza, muitos de vocês já utilizaram, nem que seja um pouco por curiosidade. E do ponto de vista empresarial, também está cada vez mais clara essa corrida em busca de como utilizar essa solução de AI, né? Até mesmo por isso mesmo que vocês estão aqui no dia de hoje, para entender para onde isso está indo e como aplicar isso dentro da empresa. Então, como já apresentado, eu sou a Muniz Arabad, sou Value Engineer na Celonis, e hoje eu vou falar um pouco sobre como a Celonis utiliza AI e serve como uma habilitadora para essas tecnologias dentro das empresas. Então, há muito tempo já a gente vem ouvindo falar sobre as tecnologias AI, e agora elas finalmente estão aqui, finalmente estão disponíveis para que possam ser implementadas dentro das empresas. Então, a pergunta de muitos, ela passa não mais de se eu preciso implementar essas soluções, mas como, quando e onde eu devo implementar essas soluções de AI. Então, a gente diz aqui que existem 3 questões fundamentais a serem respondidas nesse contexto, sendo a primeira questão fundamental, onde eu devo aplicar minha solução de AI? E essa pergunta é muito importante porque, na maioria das vezes, os recursos dentro das empresas eles são limitados. Então, eu preciso entender qual que vai ser a oportunidade que vai ter o melhor proveito diante desse investimento em uma tecnologia AI. E, para isso, eu preciso, primeiro, entender quais são as oportunidades que existem dentro da minha empresa, dentro dos meus processos. E, entendendo quais são as oportunidades, então, qual que é a melhor solução, qual que é a melhor ação que eu preciso executar para melhorar essa oportunidade. Eu preciso aqui de uma ferramenta que vai me dar todo esse mar de oportunidades de melhoria para eu entender onde aplicar minha solução AI. Entendido onde aplicar a solução e qual é a solução que eu vou aplicar, a gente vai para a segunda questão fundamental, então, que é como eu sei que a minha solução AI foi bem implementada, como eu sei que foi um êxito essa implementação. E aqui, claro que existem algumas métricas para entender se essa implementação foi bem executada ou não, mas do ponto de vista de negócio, uma implementação bem executada é aquela que vai conseguir cobrir essa lacuna entre uma necessidade e um objetivo estratégico. Então, aqui eu preciso também entender se as minhas principais métricas de negócio elas estão sendo favorecidas após a implementação da minha solução AI. Eu preciso de também uma ferramenta, alguma coisa que vai me dar essa evolução, qual que é a tendência que essas minhas principais métricas, meus KPIs, estão seguindo antes e após a implementação da solução que eu implementei na minha empresa. Bom, então, tendo claro qual solução eu vou implementar, onde vou implementar, implementei, deu certo, tivemos êxito na implementação, como que eu consigo escalar isso agora dentro da minha empresa? E essa questão de escalar isso dentro da empresa, ela passa da questão técnica de implementação, mas ela abrange principalmente uma questão de alinhamento interno, uma questão até mesmo, às vezes, de convencimento que eu tenho que fazer dentro da empresa para conseguir escalar essa solução que foi bem sucedida em uma outra área. E também, então, aqui envolve muita questão de change management. Mas, para corroborar com esse change management, eu preciso de argumentos que vão me dar mais poder nessa questão de convencimento interno dentro da empresa. E esses argumentos, eles vêm, sobretudo, quando eu consigo comparar as diferentes áreas, os diferentes processos, e entender se a solução foi bem implementada e quais seriam os outros processos que também se beneficiariam, talvez, dessa mesma solução ou de uma solução similar a essa. Então, com essas 3 questões fundamentais, fica mais do que claro que a tecnologia AI, assim como qualquer outra tecnologia, ela precisa primeiro ter o seu terreno preparado para ser implementada e ser bem-sucedida. Mas aqui a gente vem com as dificuldades, né? Porque já foi falado hoje até, a preparar esse terreno, né? Essa preparação ela nem sempre é trivial, nem sempre é fácil. Principalmente porque os meus dados, eles muitas vezes não têm a qualidade que eu precisava que eles tivessem, eles não estão disponíveis também com a facilidade que eu precisava, porque esses dados eles estão espalhados em sistemas que estão fragmentados dentro das empresas. À medida que as empresas foram se digitalizando, distintos sistemas foram implementados para resolver distintas partes de problemas, e hoje a gente tem uma variedade enorme de sistemas dentro das empresas.
Falta, então, uma claridade sobre o contexto de processo, um entendimento estruturado ali sobre como o meu processo funciona, para que eu consiga, então, dar um sentido para todos esses dados que eu estou vendo. E, finalmente, os sistemas também, muitas vezes, são customizados, tornando ainda mais difícil que eu tenha essa visibilidade, essa transparência sobre como o meu processo está sendo executado. E, então, é nesse contexto que se encaixa Celonis. Celonis consegue reunir os dados de processo com o conhecimento sobre como esse processo funciona e quais são as principais oportunidades desse processo, que é um conhecimento que vem sendo adquirido ao longo dos anos de atuação, para, então, utilizar e habilitar a implementação de soluções AI dentro da empresa. Então, agora eu queria entrar um pouco mais em detalhe sobre como funciona essa solução. A Celonis, então, para quem não conhece, é uma empresa alemã que tem como objetivo ajudar as empresas a identificar e capturar valor dentro do negócio, aumentando a eficiência nos processos. Ela surgiu lá em 2011, trazendo da academia a disciplina de Process Mining, e vem evoluindo, então, até os dias de hoje, onde a gente agora não é só capaz de identificar uma oportunidade, mas também entender e executar uma ação para, de fato, melhorar essa oportunidade identificada. Nós atuamos nas mais diversas indústrias, já tendo presença aqui em Portugal, uma presença muito forte em Ibéria, e estamos em mais de 1.400 clientes espalhados em mais de 20 países. Somos avaliados em um dos líderes em Process Mining pelos principais analistas de mercado e tendo um valuation de mais de 3 bilhões de dólares. Mas, então, qual é o problema, de fato, que a gente está funcionando? O problema é que, bom, simplesmente os processos não funcionam da maneira como eles foram desenhados para funcionar. Acho que isso é a realidade que muitos de vocês devem ver. O que a gente costuma ver é como o processo ele é desenhado a princípio, com todas as atividades, e o fluxo entre essas atividades, a conexão entre essas atividades, muito bem desenhado. E aí, com o passar do tempo, algumas intercorrências vão acontecendo, algumas atividades inesperadas vão acontecendo, e esse fluxo ele começa, então, a ser adaptado de acordo com a realidade percebida pelos executivos. Realidade percebida porque, quando a gente conecta Celonis e conecta e faz funcionar o Process Mining, o que a gente vê, na verdade, é um emaranhado de atividades e conexões entre essas atividades que torna praticamente impossível que se entenda o processo, como ele funciona, e que se identifique essas oportunidades a olho nu. Então, o que falta aqui, antes de que falta, esse problema, ele é novamente causado por departamentos que não se comunicam, esses processos são gerenciados por departamentos que não se comunicam, por pessoas, enfim, que têm uma comunicação dificultada, muitas vezes, mas, principalmente, trazendo aqui ao contexto de AI, esses processos, eles também têm mais de um sistema dentro dele. Em mais de um sistema, eu tenho mais de uma linguagem de dados. Com mais de uma linguagem de dados, torna muito difícil, ou praticamente impossível, que eu elabore, que eu construa um modelo AI e que eu treine esse modelo para que ele entenda como meus dados funcionam dentro dos meus processos e qual que é o contexto de processo ali que ele precisa atacar. Então, agora sim, o que eu preciso aqui é de uma camada que vá se sobrepor a toda essa complexidade de sistemas, essa complexidade dos meus processos e unificar esse entendimento de dados. Então, essa camada de integração é o que a gente chama no Celonis de Process Intelligence Graph. O Process Intelligence Graph, ele é essa camada de inteligência do Celonis que consegue se conectar aos sistemas de origem dos negócios, capturar os seus dados e representar esses dados de uma forma clara dentro da plataforma, no que nós chamamos de gêmeo digital. Esse gêmeo digital ele é modelado de uma maneira, o que a gente chama de modelagem centrada em objetos, que é uma modelagem de dados até de fácil compreensão, até mesmo por parte do negócio, onde você consegue desenhar, modelar os seus objetos, que seriam os stakeholders, digamos assim, dentro do processo, todas as entidades que atuam no meu processo, e os eventos, que são as atividades que ocorrem entre cada um desses objetos. Mas, mais importante, esse gêmeo digital ele é, então, potencializado pela camada de conhecimento, o Knowledge Layer. E o Knowledge Layer ele nada mais é do que a centralização e estruturação de todo o conhecimento que eu comentei que a Celonis foi adquirindo ao longo desses anos, conhecimento em processo e conhecimento em oportunidades. Esse conhecimento ele é, então, estruturado de uma maneira que ele vai ser compreensível não por humanos, não só por humanos, mas principalmente por máquinas, para que, então, essa camada intermediária de inteligência possa capacitar e habilitar a implementação de tecnologias AI. Então, com essa camada de inteligência, a Celonis consegue transformar
os insights obtidos com os dados de processo em ações concretas no negócio. Ela faz isso, novamente, se conectando aos sistemas de origem, capturando os dados desse processo e representando, então, esses dados de uma maneira fiel dentro da plataforma, nesse gêmeo digital que eu comentei, que seria um raio-x ou até mesmo uma ressonância do processo. Com essa ressonância, fica claro e fica muito mais fácil que se encontrem oportunidades de valor, oportunidades que vão me trazer benefício para a empresa, quantitativamente e qualitativamente falando. E, por fim, entendidas essas oportunidades e priorizadas de acordo com o contexto de cada negócio, eu consigo elaborar e estruturar ações dentro da própria plataforma para atacar esses problemas que a gente identificou. Então, esses 3 pilares utilizam inteligência artificial, desde a parte mais simples, se é que se pode dizer, de captura e extração de dados do sistema, até a parte intermediária, que é a parte inteligente, onde eu vou conseguir modelar o meu processo e construir modelos inteligentes e construir modelos preditivos, identificando os padrões de comportamento e essas oportunidades de melhora, priorizando as oportunidades, como eu comentava, para que então se possam definir ações. Ações essas que podem ser desde ações mais simples, como automatizações simples de tarefas, por meio da própria plataforma, ou disparando RPAs que já estão disponíveis dentro da empresa, ou até mesmo soluções mais inteligentes, que eu posso também disparar outras ações com base, por exemplo, em modelos preditivos que eu posso construir dentro da plataforma Celonis. E aqui, para citar alguns exemplos, então, as empresas como a Pfizer e a Inca têm apostado na Celonis como essa habilitadora nesse caminho em direção à implementação de tecnologias AI. A Pfizer, por exemplo, vem testando uma das nossas soluções mais recentes, que é o Process Copilot. O Process Copilot, ele é uma interface interativa para colher insights a partir dos dados de processo, como se fosse um chat GPT embutido dentro da plataforma Celonis, que você vai ali fazendo perguntas para esse chat e ele vai te respondendo de uma forma lúdica, em forma interativa, com as recomendações e informações sobre o seu processo no geral. E a Pfizer veio utilizando esse Process Copilot para transformar a maneira como eles interpretam e como eles gerenciam faturas duplicadas. Faturas duplicadas que eles estão detectando com a ajuda de uma outra ferramenta do Celonis, que é o Duplicate Checker. E o Duplicate Checker, ele é um aplicativo construído desde caixa, que é praticamente plug and play nas empresas. E ele pode ser utilizado não apenas para identificação de faturas duplicadas, mas também identificação de, por exemplo, solicitações de abertura de conta ou até mesmo aplicações de trade duplicadas. Então, as soluções Celonis, elas são extremamente abrangentes, desde soluções mais tangíveis, mais plug and play, mais facilmente implementadas dentro das empresas, até soluções que podem ser mais customizadas e com mais inteligência embutida nessas soluções. Então, chega de falar um pouco, queria passar para vocês aqui um pequeno vídeo que mostra as funcionalidades, as mais diversas funcionalidades do Celonis, inclusive com algumas features que a gente lançou no final do ano passado. Muito obrigada, e a gente fica disponível no stand da Celonis para qualquer dúvida ou aprofundamento que vocês quiserem fazer sobre a plataforma. Obrigada.